Bom dia! Bom dia, gente. Deixa eu ficar olhando aqui uns 3 minutos para vocês. Deixa eu refletir aqui. Os meus olhos não são tão pequenininhos, não. Pequeninos. Eles são grandes. Quando eu abro eles, porque tenho o costume de ficar com eles quase fechados, como se eu não estivesse enxergando nada. Mais nada. Só que vocês acreditam que às vezes quando eu tô fazendo live, minha mente dá uma parada e voa, vai muito alto. Vamos lá em Jeremias, o livro de Jeremias. Ó, não vou esquecer que no próxima semana, tá? Eu quero estar trazendo aqui para vocês José, Jonas, Esther. Acho que vou trazer Esther também. Às vezes eu fico até preocupada, gente, em trazer Esther, pregar o livro de Esther, porque isso mexe com a cabeça de muitas pessoas. Eu não sei por que mexe com a cabeça de muitas pessoas. Aí elas começam logo a se caracterizar, e crescer isso, crescer aquilo. Eu não sei qual é o problema. Esther foi uma mulher muito importante para Deus. Apesar de no livro de Esther não falar o nome de Deus. Tá? Parece que é livro de Esther. É isso mesmo. Mas foi uma mulher temente a Deus. Aí eu vou falando. Mas pode ser também que eu troque, tá? Que eu troque, porque não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Às vezes eu quero falar uma mensagem, isso já aconteceu muito aqui, tá? Também quando eu pregava nos púlpitos, estava pregando nos púlpitos, acontecia muito que eu levava uma mensagem, que eu estudava essa mensagem, porque eu gosto de estudar a mensagem antes de pregar, bastante. E lá, quando eu chegava no púlpito, tinha uma outra mensagem. Eu ia abrindo a Bíblia, já tinha uma outra que vinha na minha mente. Eu olhava. E aí eu tinha que pregar essa outra, tá? E aquela que eu estudei bastante, eu não pregava. É incrível isso. Vamos lá, tá? Pode isso acontecer, tá? Lá em Jeremias 1, verso 4 ao 10, vamos lá ver um pouquinho e vamos entender, tá? A Bíblia é a sua própria interpretação. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, de constituir profeta às nações. Deus falou para Jeremias.
Para vocês verem, queridos, quanto uma pessoa é importante para Deus. É só Jeremias que é importante para Deus? Não, não. Isso aqui Deus deixou para nós. Ele usou Jeremias. Jeremias, tudo do que Deus falava para Jeremias, ele escrevia, colocava no pergaminho. Escrevia. E hoje está aqui para nós. Porque cada um de nós, quando aceitamos Cristo, cada um de nós somos importantes para Deus. Principalmente, amigos, quando nós somos chamados. Somos chamados e ouvimos o chamado. Tá? Porque quem nos colocou no ventre de nossa mãe foi Deus. Estou declarando para todos vocês, falando para vocês nesta manhã que vocês são muito importantes para Deus. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei de constituir profeta das nações. Agora, deixa eu explicar para vocês. Nem todos é profeta, tá? Nem todos são pastores. Nem todos são presbíteros. Nem todos são médicos. São obreiros. São missionários. Tá? Cada um tem sua função na igreja. Mas todos com o mesmo espírito. Tá? Deus age em todos. Tem pastores que é constituído mesmo por Deus, tá? Pastores que é constituído mesmo por Deus. E tem outros que querem ser pastores. Tem outros que querem ser pastores. Que vão trabalhar pago na missão, tá? Que vive do evangelho. Quer viver do evangelho, tá? Mas outros são constituídos mesmo por Deus, pastores, por Deus, sem estar ser pago. Pastores voluntários, tá? Voluntários. Que prega a mesma palavra do Senhor pela fé e obediência e temor, no temor do Senhor. Aí vem, então lhe disse eu: Senhor Deus, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, também para edificares e para plantares. Amigos, quando Deus chama, Ele chama mesmo. Você querendo ou não, Deus chama mesmo. E as pessoas temem o profeta. As pessoas temem o profeta. Porque o profeta de Deus. Profeta de Deus. Porque tem profeta que não é chamado por Deus. Lembrando bem. Todos aqueles que não são chamados por Deus, ele prega mentira. Ele não prega. Todos os profetas verdadeiros falam da palavra do Senhor. A verdade. E a verdade se cumpre. Tá? Quando o profeta verdadeiro fala, se cumpre. Quando o profeta falso fala que não se cumpre,
ele é profeta falso, tá? Ele é profeta falso. Porque não foi Deus que mandou ele falar essa palavra. Então, todos aqueles que falam da Bíblia, estuda a Bíblia, lê, estuda a Bíblia, e se esforça para cumprir o que está dentro dela, que cumpre, e fala a palavra do Senhor, prega, é profeta verdadeiro. Que não tira e não acrescenta, é profeta verdadeiro, porque ele está pregando a verdade, tá? Está falando a verdade do Senhor. Entendeu? Ele não tá tirando e nem acrescentando nada da Bíblia. Crer em Deus estará seguro. Crer nos seus profetas e prosperarei. Acreditar nos profetas de Deus. Acreditar nos profetas de Deus, porque todos eles são constituídos por ele. Tá? Então, quando a palavra diz aqui, quando ele diz, Senhor, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança. É verdade. Quando a pessoa é chamada, eu me lembro quando eu fui chamada para pregar a primeira vez, no meio de uma igreja cheia, estava lotada, tá? A primeira vez. Vocês imaginem, meu Deus, eu estava recém-batizada. Eu disse, dessa vez eu não vou mais pisar na igreja. Eu acho que eu estava, deixa eu me lembrar, com medo de batizar. Ou antes de mês. Porque eu ainda estava grávida, buchuda, preguei buchuda, com a barriga, parece que era gêmeos, meus filhos. Tão sério que quando meu filho nasceu, ele pesou, tive que fazer cesárea, porque não tinha passagem. 4 quilos, 150 gramas. Mediu o meu meio metro. Então, e eu fui pregar. Não vi aqui falar. Eu fui pregar. E eu me apegando com os irmãos mais íntimos, tá? Quando eu digo íntimo, eram os irmãos que estavam sempre me visitando perto de mim, me acolhendo, me ajudando, em tudo. Era só com a palavra de Deus? Não. Era com pão espiritual, pão material. Porque quando eu me batizei, eu estava grávida, não terminei de falar. Eu estava necessitada. Tá. Não tem vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de quê? Fala a verdade. Eu estava necessitada. Aí eles vinham me visitar todos os sábados. Eles vinham me visitar depois que eu tive neném, ver a luz. Todos os sábados eles vinham me visitar. Já vinha a cesta completa. O pão espiritual, o pão material e a medicação ainda. A medicação. Agora vocês imaginem como eu não esqueço o que meus irmãos fizeram por mim. Nunca esqueço. Aí eu me apegava com eles. Irmão, você pregar, irmão. Eles falavam para mim, irmã. Tinha uns que falava assim, a senhora prega, escolha uma mensagem e fale. Depois a senhora explica. E o outro falava assim, olha, quando a senhora chegar lá na frente, a senhora vai orar.
Os irmãos vão orar. E o Senhor vai colocar as palavras dele na sua língua, na sua boca. Não se preocupe. E nem fique com medo. Vai dar tudo certo. Já deu. E é verdade, querido. E eu preguei. Eu fui pregar. Preguei a palavra, a mensagem de Deus. Eu preguei. Mas imagine vocês que lá na frente a minha vontade de pegar minha Bíblia e sair correndo pelas portas do fundo e ir embora para casa. Eu suei tanto que vocês não imaginam. Eu suei tanto que minha roupa ficou toda molhada. Tá? Mas as minhas perninhas faziam uma batia na outra. Tá? De nervosa. Ninguém percebia. Ninguém estava percebendo, só eu. Minhas mãos não tremiam, não. Elas não tremiam, mas minhas pernas, ali para todos, eles estavam imaginando que eu estava segura, tá? Muito segura e firme. Eu estava muito nervosa. Só minhas pernas que tremiam. Eu sentia que meu corpo estava tremendo, mas não dava, ninguém percebia. Nem as minhas mãos, nem fiquei pálida. O que aconteceu muito foi eu suei muito, tá? E fiquei muito vermelhinha. Tinha pessoas que falavam pra mim, minha mãe, minha filha, minhas filhas, eram pequenas, estavam lá. A senhora ficou com o rostinho tão vermelhinho, entendeu? Creio que era meu nervoso. Ah, mas eu preguei. E aí Jeremias aqui disse que eu não passo de uma criança. E quando Deus chama, Ele chama mesmo. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque todos que eu enviar irás, e tudo quanto eu mandar falar, falarás. Quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Queridos, que Deus manda você fazer, faça. Não faça do teu jeito. Faça do jeito de Deus. Ele que coloca as palavras dele na tua língua, na tua boca. E fale a verdade. Não temas, só fale a verdade. Não coloque, não faz tuas próprias vontades. Não temas diante deles. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. Os irmãos falavam para mim, o Senhor vai colocar na tua língua, na tua boca as palavras dele. O Espírito Santo vai se apoderar, se apossar de você. Não como... tem pessoas que entendem mal, o Espírito Santo vai encarnar, vamos dizer. A pessoa não. Ele vai estar ali, abraçando, trazendo o seu calor. Vai estar ali colocando na minha mente, no meu coração, no meu ser. Os frutos, os seus frutos. Tá? Apenas com um abraço, com um toque, Ele coloca na minha língua, na minha boca, as suas palavras. Me aquece, me dá coragem. Porque no momento que eu estou batizando, eu recebo os dons de Deus, do Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo. Aquele que não nascer da água, do Espírito, não vai nascer do reino dos céus. Então, nasce da água, do Espírito. Entenderam? Queridos. E depois estendeu o Senhor. A mão tocou na minha boca. Desculpe. Tocou na minha boca e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. E o Senhor põe na nossa boca as palavras dele. Colocou em Jeremias. Olha que hoje constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares. E também para edificares e para plantares.
Olha que hoje, lembro bem, quando ele falou para Jeremias, olha Jeremias, que hoje eu ponho na tua boca, ou seja, eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares. Tem pessoas que... amigos, eu já passei por tanta coisa neste mundo. O que Jeremias não passou, foi jogado até dentro de um poço. Fizeram com ele como fizeram com José. Um poço que era só lama no fundo, insetos. Chamaram Jesus Cristo de maioral dos demônios. Deus é bom. E o que eles não vão me chamar, estão me chamando, falando de mim. Pode até estar me chamando de feiticeira. Tá? Porque eu já escutei uma pregação, tipo mais indireta. O Filho de Deus sofre. O Filho de Deus sofreu. Jesus. O Filho de Deus sofre. Sofre muito. Mas quando o Senhor chama. Então ele diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruir e arruinar. Aí, uma igreja, vamos dizer, um povo, pessoas, tá? Reinos ou reis, maltratava com Jeremias. Depois estava desfrutando, eles desfrutavam o pior da mão de Deus. Depois eles queriam matar Jeremias, porque eles faziam, prejudicava Jeremias, não atendia a voz de Deus. Aí o mal vinha para eles. Muitos eram consumidos, mortos. Adoeciam, ficavam leprosos. Muitos eram. Acontecia coisas terríveis com eles, porque eles vinham contra Jeremias. Ou seja, contra Deus. Quem vem contra o Filho de Deus está vindo contra Deus. Aí acontecia as consequências. Mas Deus chamou para isto mesmo, Jeremias. Deus chamou o profeta para isto mesmo. Para converter a humanidade, as pessoas que não querem nada com ele. Quando as pessoas não querem nada com ele, vem as consequências. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares, e também para edificares e para plantares. Quando chega bem que derribares e destruíres, quando Jeremias pregava e eles não queriam nada. Quando Jeremias falava, você não tem que fazer isto, Deus me mandou aqui na tua casa. Você deve deixar isto, aquilo outro. E não ser mais rebelde diante dele. E eles não queriam, não ouviam. E o mal acontecia. Então, Jeremias o quê? Derribava eles, destruía, arruinava, tá? Quando eles eram rebeldes, não ouvia a palavra do Senhor, não queria a verdade do Senhor, rejeitava a palavra do Senhor. Entenderam? Mas bem no último verso,
capítulo 10, o versículo 10, do verso 1, o verso 10 do capítulo 1, fala, e também para edificares e para plantares. Plantar, eu acredito que é de duas maneiras, tá? De duas maneiras. Plantar. Plantar o que tu colher, o que você vai plantar. É plantar. Plantar o bem. Tem pessoas que tem algumas tese. Quem planta, que diz, quem planta, colhe. Então, plantar, vai plantar. Para edificares e para plantar. Edificar uma pessoa. Jeremias profetizava. É edificar uma pessoa, uma cidade. E para plantares. Plante, mas plante. Edifique, edifique. Edifique um palácio, edifique uma casa, edifique uma pessoa, edifique uma igreja, tá? Edifique. Porque o meu corpo é templo de Deus. Então, se todos os dias eu prego e falar, eu estudar a palavra do Senhor, me consagrar, me santificar, eu estou o quê? Me edificando para Deus. Entenderam? Eu estou me edificando para Deus. Edificando a minha casa. Casa espiritual. Casa material. Para Deus. A minha casa é um pedaço do céu. Eu faço da minha casa um pedaço do céu. Minha casa é rica? Eu sou rica? No poder aquisitivo? Não. E porque as minhas, logo porque eu não me interesso muito por essas coisas assim. Porque tem coisas que tem muito. Deus nos dá as riquezas para nós usufruirmos, tá? Usufruirmos. Mas a minha preocupação não é nas coisas deste mundo. Por isso que eu não me preocupo muito com as coisas deste mundo, tá? As riquezas deste mundo. Eu me preocupo muito pelas riquezas dos céus. E eu me preocupo muito pelas riquezas tão certo como vive Deus no céu, que quando eu me sinto tão espiritual, tão perto de Deus, a minha vontade de não querer mais ficar neste mundo, tá? Quer dizer, eu tô falando eu não quero mais ficar neste mundo, tá? Com problemas, sem problemas, eu não quero, eu desejo ardentemente o Senhor. Senhor, eu quero morar lá, mesmo que minha casinha seja uma casinha de taipa, ou cercadinha de palha, Senhor, cobertinha de palha, mas eu quero ir para lá, porque lá tem a paz, lá não terá mais nenhum sofrimento, eu quero ir para lá, entendeu? Aí eu faço da minha casa um pedacinho do céu, eu quero viver dentro da natureza, das obras das mãos de Deus, me sentir ali, mais próximo do Senhor. Entendeu? Não que as pessoas não podem dizer assim, você não pode ter carro, você não pode ter moto, aviões, mansões, muito dinheiro. Você pode, sim. Você pode. Você pode usufruir de tudo isso. Você só não pode colocar no teu coração e se transformar um homem orgulhoso e soberba, egoísta e presunçoso. Você não pode. Porque se você se tornar assim por causa das riquezas deste mundo, você vai se perder, amigos. Você vai se perder, amigos. Vai se perder, tá? Agora, trazendo para cá.
edificares. Jeremias falava, e eu acredito que seria espiritual. Você pode edificar casa, mansão, tudo. Prédios. E viver nelas. Tê-las. Mas que o Senhor estava preocupado aqui. O Senhor estava preocupado com o povo, para que o povo fosse salvo. Para que o povo voltasse para Ele. Se voltasse para Ele e fizesse o bem. E não o mal. E para plantares. Das duas maneiras. Plantar o que eles tinham vontade de plantar. Tá? Fazer os plantios deles, as vinhas deles. Mas plantar. As coisas boas. Pregar a palavra do Senhor. Falar de Jesus. Plantar nos corações a semente. E quando elas nascessem, eles iriam nascesse e desse fruto, eles iriam o quê? Colher. Deus constituiu Jeremias para derribares, um profeta para derribares e destruir, arruinar também todos aqueles que não queriam Deus, que eram rebeldes, que vinham contra Jeremias, que vinham contra Deus, que vinham contra o povo, estavam matando o povo de Deus, judiando, escravizando, estavam impedindo a palavra de ser pregada. E também ele constituiu Jeremias para edificar e plantar nos corações das pessoas. Edificar as pessoas para Deus. E plantar a semente no coração das pessoas. Naquela nação. Lá em Anatote, na terra de Benjamim. Queridos, tem pessoas que quando uma coisa, até na igreja mesmo acontece, vamos dizer, eu não faço mal para ninguém, não. De jeito nenhum, de maneira nenhuma, não faço mal. Não prejudico ninguém. A menos que ele esteja me prejudicando, e eu falo para ele. Sério, eu falo para ele sério. Eu não gosto de brincadeira, principalmente na casa do Senhor. Tipo de brincadeira, pessoas que ficam gozando da minha cara. Pessoas que ficam o quê? Tem uma palavrinha que a gente usa, sempre usa, que é... como eu posso falar? É querendo tirar o irmão, a espiritualidade do irmão dentro da igreja. O irmão ou a irmã vai adorar a Deus. Aí chega sempre um do meio de muitos, que os outros estão também buscando Jesus. E um se levanta, movido, não sei qual tipo de espírito. Tá. E vem tirar a paz da irmã Aparecida. Principalmente nos dias de adoração. Vem tirar a paz da irmã Aparecida. Desdenhar. Ele vem, ele ou ela, vem zombar. Zombar. Ainda fica perto da irmã Aparecida
e fala para a igreja. A melhor aponta para outra, que é a melhor. Essa é a melhor, aquela é a melhor. Bem pertinho de mim. Tipo assim, eu não me importo com nada deste mundo, queridos. Eu não me importo, não dou importância das coisas deste mundo. Principalmente, vamos dizer, formação, ou seja, profissão de alguém. Eu não levo para casa do meu Deus, de maneira nenhuma, queridos. De maneira nenhuma. Chego lá na frente, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Não, eu levo Jesus. Isso para mim não importa. Eu sou formado, eu tenho pós, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas para mim isso não importa. O importante é Jesus. Tá? Ou se só dizer, botar uma fileira ali de pessoas profissionais, me deixar lá sentado, eu sendo profissional, me deixar lá sentado. Isso para zombar de mim e brincar com minha cara. Para me pisar, eu não me importo com isso, de maneira nenhuma. As pessoas podem fazer isso, quando quiser, tá? Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, a irmã Aparecida não está mexendo com ninguém. Mas uma coisa eu digo para vocês, as consequências vêm. As consequências vêm. Então, por quê? Não tem necessidade disso. Das pessoas machucar a irmã Aparecida, machucar Jeremias. Não há necessidade das pessoas de machucar Ezequiel, Daniel, José, Esther. Não há necessidade. Não tinha necessidade. É só mesmo o espírito do inimigo é que faz isso. Em um lugar, uma vida, em uma rua, em uma casa, em uma igreja. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então não há necessidade de você machucar, pisar uma pessoa, um filho de Deus, sem causa. Eu não estava sabendo de umas coisas, umas reuniões que fazia em relação a mim. Eu só desconfiava, mas não tinha certeza. Isso é terrível. É muito terrível. Mas tá. As águas irão rolar. Muitas águas ainda irão rolar. O que eu quero dizer para vocês é quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Você plantou bem, vai plantar o bem. Plantou o mal, vai colher o mal. Você plantou bem, vai colher o bem. Você plantou o mal, vai colher o mal. E é assim que eles fizeram com Jeremias. Eles plantaram, todos colheram. O que eles plantaram contra Jeremias, todos colheram, amigos. Todos. Então ele ia falar, levava o recado e eles não queriam. Aí o que acontecia? Eles eram derribados, destruídos e arruinados. E outros edificavam os que estavam fazendo a vontade de Deus. E plantavam os que estavam fazendo a vontade de Deus, amigos. Tomavam o lugar das outras pessoas, ficavam no lugar, ia plantar o que foi derrubado. E muitos iam plantar o que eles derrubaram. E muitos eram edificados e ia edificar lugares que nunca tinha sido feito algum benefício. Ia ser uma cidade, aquela cidade ia ser edificada.
aquela casa ia ser edificada. Aquela pessoa ia ser edificada. Presta atenção nisso. Toma a decisão ao lado de Jesus. Nunca, mas nunca mesmo, esse é o conselho. Faça as vontades de Deus. E nunca venha contra Deus. E nunca venha contra o Filho de Deus. Os filhos de Deus. Faça somente as vontades de Deus. Não vai contra ninguém que não está te fazendo mal. Às vezes tem pessoas assim. Eu vi um caso. A gente assistiu muitos casos, né? Casos de famílias, casos mesmo de igreja, casos de pessoas, namorados, maridos e mulheres. Tem casos que acontecem sem nenhum... Não há necessidade de acontecer. Não há necessidade de acontecer. Quando uma pessoa anda mais com fulano de tal do que com fulano, do que com outro. Aí já vão dizer, fulano de tal só quer andar. Aí fica aquela panelinha, só quer andar com fulano, pregar com fulano. Aí vem aquela conversa. Tá? Tem casos que o homem não quer mais a mulher porque não dá certo, porque está sendo judiado ou judiada, está sendo maltratada, e aí a mulher, muitas das vezes o homem não aceita, aí mata a mulher não aceita, vai matar o homem, ou mata, e o homem escolheu uma outra ou um outro. Existe casos assim. A mulher escolheu um outro. O homem não aceita e mata. Tá? E tem outros casos. Trago aqui. Tá? Essas são as maldades do mundo. E tem casos também que uma mulher não quer. Muitas vezes tem mulheres que não querem o homem porque existem muitos obstáculos na frente. Não porque ela não ame ele, não queira ele. Mas é porque existem muitos obstáculos na frente. Aí ele imagina assim, não me quer? Então eu vou fazer a vida dela amarga. Ela não me quer? Ele não me quer? Eu vou fazer a vida dele amarga. Só que ela tem que pensar o seguinte. É que ela tem que pensar nas consequências. É nas consequências que vem. Porque eu devo guardar os mandamentos de Deus. Eu quero fazer as vontades do meu Deus. Você precisa guardar os mandamentos de Deus, precisa temer a Deus. Eu preciso temer a Deus e guardar seus mandamentos. Então, primeiro obstáculo. Eu não posso fornicar. Se eu for casada, eu não posso adulterar. Se eu for casado, vamos dizer, o homem é casado, ele não pode adulterar. Se a mulher é casada, ela não pode adulterar. Como eu sou solteira, livre, eu não posso fornicar. Então eu devo o quê? Fazer as vontades de Deus. Os obstáculos estão aí, na frente. Às vezes, tem mulher que pensa dessa maneira. Ele não me quer? Eu vou fazer a vida dele, tornar a vida dele um inferno. Ela não me quer? Eu vou tornar a vida dela um inferno. Mas ela tem que pensar que a pessoa deve o quê? Principalmente está na igreja, deve obedecer a Deus em primeiro lugar.
A mulher deve pensar assim. O homem deve pensar dessa maneira. Primeiro Deus, depois as outras coisas o Senhor vos acrescenta. Primeiro Deus. Eu sou assim, primeiro Deus, e as outras coisas o Senhor me acrescenta. Mas eu quero algo para mim que não venha me trazer guerra. O que Deus quer para mim é isto. Ele fala assim na sua palavra. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, eu vou buscar guerra para mim? Alguém para mim trazer alguém complicado para a minha vida, para me infernizar a minha vida? Eu vou trazer alguém para mim, eu vou querer alguém que é muito complicado? E eu sempre falo assim, se alguém me quer, uma pessoa que eu me interesso, vamos supor, só o exemplo, se ele está interessado em mim, ele me ama, vamos supor, e eu amo ele, mas não vai dar porque é complicado, tá? É complicado. Isso vai trazer guerra. Então a pessoa, para mim querer fulano de tal, e assim, eu tenho que fazer isto, e ficar livre, ser livre. Para me não machucar, acabar com a vida dela, para me não machucar, acabar com a vida dele. E é assim. Eu não quero mal para nenhuma pessoa. Eu também não quero que ninguém me prejudique sem causa. Eu sempre deixo um recado assim para as pessoas. Se eu não te faço mal, não me faz o mal. Porque se você me fazer o mal, você vai o quê? Colher. Você plantou, você vai colher. Você vai ter que colher. Deus, ele vai te pedir conta. Deus, ele vai te pedir conta. E é isso, amigo. Tá? Não pense que tá no meu coração o ódio, não. A raiva. Mas quando eu prejudico uma pessoa, eu tô plantando mal, eu vou colher o mal. Quando eu tô prejudicando uma pessoa. Até nas minhas redes sociais, nos meus canais, eu procuro fazer tudo para não prejudicar ninguém. E eu demonstro amor com as pessoas. Eu demonstro amor com as pessoas. Boto muitas coisas lá do que está acontecendo comigo, tá? Porque quem me fere será também ferido. Deus, ele constitui o homem, a mulher, como profeta. Como ele quer. Como ele quer. Tá? Ele constitui a pessoa como ele quer. Não como eu quero. Não é o meu querer nem o teu querer. É o querer de Deus. Mas Jeremias, ele se tornou muito corajoso. Firme. Pregava a palavra do Senhor. Aqueles que queriam, tinham paz. Aqueles que não queriam, eram destruídos. Não porque Deus forçava, não. Porque eles não queriam Deus, mas queriam fazer a perversidade. Quem era perverso era destruído, arruinado. Entendeu? Mas quem queria Deus e queria fazer as vontades de Deus, fazer o bem, era o quê? Edificado. E plantava. E era plantado. Ia plantar o bem. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal, colhe o mal. Então tem pessoas que gritam, chora, porque tá causando mal para a irmã Aparecida e depois as consequências vêm. Aí a culpa vem para cima da irmã Aparecida. Que ela que tá fazendo? Não. Quem é Deus? Quem é Deus? O que Deus está fazendo? É olhando tudo no céu. Tá do céu, lá
terceiro céu, olhando tudo que está acontecendo aqui. É a irmã Aparecida que está fazendo mal? Não. Danificando? Não. As pessoas que estão colhendo o mal que plantou. O mal que plantou para a irmã Aparecida, para alguns irmãos, algumas irmãs, uma pessoa que não tem nada a ver, para fulano, cicrano, bertano. Vocês estão entendendo? Aí eles vão dizer assim, a irmã Aparecida, o profeta, vamos supor, o profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel, está sendo usado pelo diabo. Jesus está sendo usado pelo diabo. Ellen White, João, Pedro, Paulo está sendo usado pelo diabo. Porque é assim que as pessoas, quando estão colhendo o que eles plantaram, fazem. Falam. Entendeu? Fazem e falam. Do profeta verdadeiro. Do profeta que é constituído por Deus. Dos filhos de Deus. Que Deus abençoe, queridos. Se convertam, se arrependam. Jesus está voltando. Faça o bem, não saber a quem. Faça só o bem, não saber a quem. E plantem, mas plantem mesmo as coisas boas, tá? Porque as pessoas que plantaram as coisas boas na minha vida, eu me lembro até hoje. E eu nunca vou esquecer. Mas as pessoas que plantaram mal na minha vida, eu nunca vou esquecer também. Há lembranças. Há lembranças. Quem planta, colhe. Que Deus abençoe cada um de vocês de acordo com suas necessidades. Busque Jesus. Se posicione ao lado de Jesus. Saia do lado de Satanás. Eu sempre aconselho, saiam do lado de Satanás. Venham para o lado de Cristo. Porque do lado de Satanás vocês vão se perder do mundo. Mas do lado de Jesus vocês vão, além de ganhar, de ser libertos de todo pecado, vocês terão a salvação e a vida eterna. Já terão uma mansão nos céus e uma cidade de ouro, as ruas de cristais. Amém? Amém? Amém.